Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. É melhor confiar em um estranho do que em um parente. Boa noite, Luciano e amigos. Meu nome é Alessandra. Eu nunca fui uma pessoa que acreditava facilmente em coisas sobrenaturais. Eu sempre achei que esses relatos eram histórias para impressionar, para assustar crianças ou para justificar o que não entendemos. Mas o que aconteceu comigo me forçou a mudar de ideia, além de me ensinar uma grande lição. Às vezes, a pessoa que cresceu junto com você e que você tem laços de sangue pode estar querendo te ver pelas costas. A minha história fala disso, como um estranho pode fazer mais por você do que um próprio parente seu. E esse estranho, às vezes, pode nem mesmo habitar esse plano. Eu tenho 42 anos e o que eu vivi há algum tempo foi algo que eu jamais pensei que fosse possível. Eu sinto que, ao contar essa história, eu estou desafiando a minha própria sanidade. Ainda assim, eu preciso compartilhar. Talvez alguém possa aprender algo com isso. Talvez alguém, assim como eu, perceba que às vezes é melhor confiar em um estranho do que em um parente. Eu juro que eu não faço isso para receber atenção ou nada do tipo. Eu enviei esse relato para o canal para que ele sirva de alerta, pois a decepção que eu tive eu não desejo a ninguém. Eu sempre morei na cidade de São Tomé, uma cidadezinha do interior do Paraná. Aquelas ruas tranquilas de paralelepípedos onde todos se conhecem e cada detalhe da vida alheia vira assunto. Desde pequena, eu sempre fui muito próxima da minha prima Fernanda. Nós crescemos juntas, dividimos segredos e quando meus pais faleceram, ela foi a única da família que permaneceu ao meu lado. Ou pelo menos foi o que eu pensei. A casa em que eu moro era dos meus pais. Eles faleceram quando eu tinha 18 anos. Ela é uma construção antiga, grande, com portas de madeira pesada e janelas que rangem ao menor vento. Depois da morte deles, eu fiquei sozinha naquela casa. Eu nunca me casei, nunca tive filhos, e com o passar dos anos, eu aprendi a conviver com a solidão. Eu até gostava da tranquilidade, do silêncio que preenchia os cômodos. Ou pelo menos era assim até as coisas começarem a mudar. Hoje eu moro sozinha, mas assim que meus pais morreram, a Fernanda veio morar comigo e me ajudou muito a resolver algumas questões burocráticas da herança. A casa onde eu moro não possui escritura, apenas um documento de compra e venda muito antigo que meu pai fez na época. Toda a documentação era de posse, que tem um certo valor legal, mas não é a documentação ideal. Ao menos foi isso que ela me explicou na época. Eu devo confessar que até hoje eu não entendo isso direito. E o choque de perder os meus pais ao mesmo tempo foi uma coisa que me deixou muito desorientada. Minha prima trazia os papéis e eu só assinava. Ela tentava me explicar, mas eu não entendia direito. Minha cabeça estava nas nuvens e tudo que eu fazia era chorar. Eu fiquei muito agradecida por ela cuidar de tudo para mim, pois eu não tinha cabeça para nada. Tudo começou numa noite quente de dezembro. Eu me lembro de ter ouvido um som estranho no corredor que levava aos quartos. Era um rangido, como se alguém estivesse andando devagar, hesitante. A princípio eu achei que era a velha madeira da casa reclamando por causa do calor, mas o som continuava. Eu me levantei com uma lanterna na mão e fui até o corredor. Não havia nada. Eu olhei pelas janelas, tentei encontrar alguma explicação lógica, mas não havia vento, não havia sombra. O som, no entanto, não parava. Era como se algo estivesse ali comigo.
A primeira coisa estranha foi essa sensação de estar sendo observada. Eu podia sentir isso. Era como um frio que começava na base do meu pescoço e se espalhava por todo o corpo. Dias depois, as luzes da casa começaram a piscar sem motivo. E o som, aquele mesmo som de passos lentos no corredor, sempre à noite, sempre quando eu estava sozinha. Eu contei para Fernanda. Eu achei que ela fosse me ouvir, talvez me dar alguma palavra de conforto, afinal sempre foi assim. Mas, para minha surpresa, ela parecia mais distante, desinteressada. Aquele vínculo que sempre tivemos não estava mais ali. Ela riu, me chamou de paranoica e foi embora sem se preocupar muito. Aquele comportamento dela foi o primeiro sinal de que algo não estava certo. Com o passar das semanas, as coisas só pioravam. Eu comecei a ouvir vozes, não gritos, mas sussurros, sempre baixos, quase incompreensíveis, mas constantes. Tudo isso acontecia à noite. Às vezes, eles vinham de dentro das paredes, às vezes do andar de cima, mas nunca havia ninguém na casa. Uma noite eu acordei com uma sensação de que alguém estava ao pé da minha cama. Quando eu abri os olhos, eu vi uma sombra. Não era a minha, e não havia nada que pudesse criar aquela forma. Ela era alta, imóvel e parecia me observar. Meu coração quase parou, mas quando eu tentei me mover, a sombra desapareceu. Foi aí que eu procurei ajuda. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Será que eu estava ficando louca? Talvez eu estivesse apenas imaginando coisas, então eu fui até a única pessoa em quem eu ainda confiava, a Fernanda. Mas ela estava mais fria do que nunca, sempre com desculpas para não me ajudar. Eu comecei a sentir que ela estava se afastando de propósito, e não demorou muito para que eu descobrisse a verdade. Um dia eu estava procurando pelos meus fones de ouvido que eu tinha emprestado a ela, e sem querer eu encontrei um documento escondido na gaveta da mesinha dela. Era uma procuração, assinada por mim, e eu não me lembrava que eu havia assinado aquilo. O documento dava a ela todos os direitos sobre a minha casa e os meus bens. Eu fiquei em choque. A Fernanda, a única parente próxima que eu tinha, estava planejando me trair. E o pior, ela já estava agindo pelas minhas costas, querendo tomar tudo que era meu. Luciano, eu não conseguia entender e muito menos aceitar que ela estivesse fazendo aquilo comigo. Eu me senti perdida, traída de uma forma que eu jamais imaginei. Mas isso não era o mais assustador. Depois de descobrir a traição da Fernanda, os fenômenos sobrenaturais na casa ficaram ainda mais intensos. Uma noite eu fui acordada por um barulho alto, como se algo tivesse caído no andar de baixo. Eu desci as escadas apressada e, para o meu horror, todas as cadeiras da sala estavam viradas de cabeça para baixo. Eu senti um arrepio profundo, e foi quando eu ouvi de novo algumas vozes, mas dessa vez elas eram claras. "Saia daqui", elas diziam. "Você não está segura." As luzes começaram a piscar freneticamente e meu instinto foi correr para fora de casa. Eu peguei a minha moto e dirigi sem destino pela cidade. Eu só queria fugir, me sentir seguro em algum lugar. E foi então que eu encontrei um estranho. Na verdade, ele não era um completo estranho. Eu o conhecia de vista. Seu nome era João, um homem de meia idade que trabalhava em um bar no centro da cidade. Nós nunca havíamos trocado mais do que um boa tarde. Naquela noite, ele estava fechando o bar quando me viu. Eu devia estar com uma aparência horrível, porque ele imediatamente perguntou se eu estava bem. Contra todos os meus instintos, eu contei o que estava acontecendo. Eu achei que ele fosse rir, achar que eu estava louca, mas não. Ele me olhou nos olhos e me disse: "Essas coisas acontecem, e às vezes os espíritos tentam avisar a gente." A forma como ele falou foi como se ele soubesse exatamente o que estava acontecendo.
Ele me convidou para entrar e me contou uma história que me arrepiou até os ossos. O João também havia perdido seus pais quando era jovem, e ele morava em uma casa que dizia ser assombrada. Ele acreditava que certos lugares guardam energias e que essas energias podem interagir conosco para o bem ou para o mal. Ele disse que às vezes, quando um mal está prestes a acontecer, os espíritos tentam nos alertar. Meus amigos, naquele momento tudo fez sentido. Eu voltei para casa no dia seguinte com uma mistura de medo e curiosidade. Eu precisava entender o que estava acontecendo ali. Durante a noite, os fenômenos retornaram, mas dessa vez eu estava preparada. Eu sabia que aquelas manifestações eram um alerta. Eu senti uma presença, mas estranhamente eu não senti medo. Eu ouvi as vozes de novo, e dessa vez eu consegui entender o que diziam com clareza. Ela não é digna de confiança. Então, tudo fez sentido. Os espíritos estavam tentando me proteger. A Fernanda, a prima que eu sempre amei e confiei, estava planejando algo terrível. E essas entidades, elas estavam me avisando. No dia seguinte eu fui confrontar a Fernanda. Ela negou, mas eu já estava preparada para isso. Eu levei o documento falsificado a um advogado e nós abrimos um processo contra ela. Ela era esperta, mas não era muito inteligente. Havia muitas coisas no documento totalmente ilegais e sem sentido, e foi muito fácil constatar que ela havia feito aquilo de má fé para se aproveitar de um momento de fragilidade meu. Depois de um tempo, o pedido de prisão dela saiu e ela foi para a cadeia. Eu senti uma dor profunda em fazer isso, mas eu sabia que era necessário. Ela não era a pessoa que eu imaginava. O mais triste disso tudo era que agora, mesmo depois de perder os meus pais, eu me vi realmente sozinha no mundo. Eu não tinha mais ninguém e eu senti uma tristeza tão grande cada vez que eu me levantava da cama que algumas vezes eu nem sentia vontade de me levantar. Eu descobri também que o meu pai, que era militar, havia deixado uma pensão para mim e ela recebia todos os meses e nunca me disse nada. Eu consegui passar a receber eu mesma, mas eu nunca consegui que ela me devolvesse o que ela havia recebido em meu nome. Depois que tudo foi resolvido, os fenômenos sobrenaturais cessaram completamente. Era como se agora que eu havia descoberto a verdade e afastado o mal da minha vida, os espíritos pudessem descansar. Eu nunca mais vi o João. O bar que ele costumava ficar estava sempre lá, mas ele havia sumido como se nunca tivesse existido. Eu perguntei por ele aos outros na cidade, mas ninguém sabia de quem eu estava falando. Foi então que eu percebi. Talvez o João não fosse quem eu achava que ele era. Talvez ele fosse mais um daqueles espíritos que estavam tentando me ajudar. Hoje eu sempre me pergunto sobre os limites sobre o real e o sobrenatural. Eu sei que às vezes confiamos nas pessoas erradas e que nem sempre os laços de sangue são mais fortes que a verdade. No meu caso, foi um estranho que me salvou, ou talvez algo mais do que um simples estranho. De uma coisa, meus amigos, eu tenho certeza. Às vezes, é melhor confiar em um estranho do que em um parente. Muito obrigado por contar a minha história, Luciano, e uma boa noite a todos. Visitas e vidas passadas. Muito boa noite, meu querido amigo Luciano e todos os inscritos. O que eu vou contar a vocês essa noite é um conjunto de experiências vividas por mim entre maio e outubro do ano de 2023. E eu sei disso porque tudo começou de uma maneira muito marcante e terminou da mesma forma. Eu não quero usar aquela velha frase, eu sou sensível a certas energias,
ou eu posso ver e ouvir mais que as outras pessoas. Mas a realidade é que, em muitas ocasiões, sem a menor ideia do porquê, eu pude testemunhar situações que eu não consigo explicar. O tempo me mostrou que, por algum motivo, quem sabe por qual razão, eu consegui enxergar um pouco além. Um exemplo, antes de adentrarmos de vez na minha experiência, é o que eu imagino ter sido o começo de tudo. Certo dia, no hospital, enquanto meu pai estava internado com um quadro complicado de pneumonia, uma coisa muito estranha aconteceu. Como não podíamos ficar o dia todo lá por causa do trabalho, minha família e eu fazíamos turnos para visitá-lo. Em uma dessas vezes, eu passei um tempo com meu pai, mas eu precisei sair para que as enfermeiras higienizassem outro paciente no mesmo quarto. Eu fui até a lanchonete, comprei um café e uma fatia de bolo. Já eram 4 da tarde e eu ainda não havia comido nada. Eu me sentei no corredor do hospital, que naquele dia estava particularmente vazio. Era um fim de semana, talvez por isso estivesse mais tranquilo. Enquanto eu tomava o meu café, um homem de cerca de 40 anos se aproximou e se sentou ao meu lado. Ele me cumprimentou com um boa tarde, ao que eu respondi educadamente. Segundos depois, ele perguntou: "Como está seu pai?" Eu olhei de surpresa e eu respondi que ele estava estável, ainda que delicado. Curiosa, eu perguntei se ele conhecia o meu pai, ao que ele respondeu que sim, que eles eram amigos desde jovens. Foi exatamente essa frase que ele usou. Ele disse que se chamava Renan e que ele já tinha visitado meu pai várias vezes. Eu achei estranho, já que eu nunca tinha ouvido falar dele. Talvez ele tivesse vindo em horários em que minha mãe ou a minha irmã estavam, eu pensei. Mas era muito esquisito, já que ninguém da família havia mencionado esse tal Renan. Além disso, meu pai, desde que fraturou o tornozelo em 2018, mal saía de casa e havia uma diferença considerável de idade entre eles. Meu pai tinha 72 anos na época. Apesar das inconsistências, o homem não parecia estar mentindo, e não havia razão para que ele o fizesse. Ele mencionou minha mãe pelo nome, perguntando como ela estava, o que me deixou ainda mais perplexa, pois ele realmente parecia conhecê-los bem. Ele então ficou em silêncio por alguns segundos, e aí ele me disse uma coisa que eu nunca me esqueci. "Olha, o seu pai está mal, mas fique tranquila, ele vai melhorar em breve. E mais, o seu bebê vai te trazer um presente muito especial, algo que você precisa saber aproveitar." Luciana, eu fiquei sem saber o que responder. Eu fiquei muito confusa. Ele olhava fixamente para a porta do quarto e não tivemos contato visual durante essa breve conversa. Logo a porta do quarto se abriu e as enfermeiras me avisaram que eu poderia voltar. Quando eu me virei para convidar o Renan a entrar para ver o meu pai, ele não estava mais lá. Ele havia simplesmente desaparecido. Mas o intrigante é que esse não foi o fim. Eu voltei ao quarto, mas curiosa sobre o que havia acabado de acontecer, eu perguntei à enfermeira se ela tinha visto alguém atrás de mim, mas ela afirmou com convicção que o corredor estava vazio o tempo todo. Eu entrei no quarto e fiquei com meu pai como de costume, sem mencionar nada sobre o ocorrido. Conhecendo bem ele, eu sabia que ele ficaria preocupado, e essa era a última coisa que eu queria naquele momento. Agora, Luciana e amigos, eu peço que vocês prestem muita atenção. Alguns dias depois, meu pai teve uma recuperação impressionante. Tão rápida que nem o próprio médico conseguiu explicar. Ele até tentou explicar as coisas do jeito técnico dele, mas era óbvio que ele também estava surpreso. O tratamento não havia mudado, mas de repente a condição crítica do meu pai melhorou drasticamente. Depois de 47 dias internado, ele recebeu alta e voltou para casa junto com a minha mãe e a minha irmã. Eu morava perto com meu marido e meus 2 filhos, e uma semana depois de visitá-lo, durante a conversa, comemos e falamos sobre diversos assuntos como política,
algo comum em nossa família. Foi então que eu decidi contar ao meu pai sobre o que havia acontecido no hospital. Até aquele momento eu não havia contado a ninguém, nem ao meu marido. Eu sentia que ele deveria ser o primeiro a saber. Quando eu mencionei o nome Renan, eu vi os olhos do meu pai se encherem de lágrimas. Ele me contou que o Renan havia sido seu melhor amigo, talvez o único verdadeiro amigo que ele teve na vida. Eles cresceram juntos, estudaram na mesma escola e depois trabalharam juntos em uma oficina mecânica por muitos anos. Eu não sabia nada sobre essa amizade. Eu nunca tinha ouvido falar desse Renan. Ele me contou que esse amigo morreu aos 36 anos após ser diagnosticado com uma doença em estágio avançado, sem chance de cura. O mais doloroso, disse meu pai, foi que a morte desse amigo lhe afetou mais do que a morte do próprio pai. Não havia dúvidas. O Renan esteve presente naquele hospital de alguma forma. Eu descrevi sua aparência e o meu pai confirmou. Era ele, exatamente como ele se lembrava. A diferença de idade que eu havia percebido fazia sentido agora. O mais impressionante foi o que ele disse sobre o bebê. Ele não estava falando dos meus filhos que estavam em casa. Ele se referia à minha gravidez, algo que eu havia confirmado poucos dias antes. Apenas meu marido e eu sabíamos dessa novidade. Quando eu contei isso ao meu pai, ambos começamos a chorar. Ele por causa da nostalgia, eu por causa de uma emoção inexplicável. Eu não sou de chorar facilmente, mas essa experiência me tocou profundamente. Algumas semanas depois, algo ainda mais extraordinário aconteceu. No dia 7 de maio de 2023, eu senti algo único e eu gostaria muito de saber se mais alguém passou por algo semelhante. Eu estava grávida de 3 meses e tudo estava indo perfeitamente bem. Aquele dia era o aniversário da minha irmã e eu tirei uma soneca à tarde. O sonho que eu tive foi tão vívido que parecia real. No sonho, eu era um menino de 12 anos vivendo em uma casa simples em uma época antiga. A iluminação era feita por velas e o ambiente era modesto com uma grande mesa de madeira no centro. Até aí poderia ter sido apenas um sonho comum, mas então uma mulher apareceu. No sonho, ela era minha mãe, mas ao vê-la, eu soube imediatamente que, na verdade, ela era a minha futura filha. É difícil explicar, mas eu senti isso de uma maneira muito intensa. Esse sonho se repetiu várias vezes durante a minha gravidez. Em alguns, conversávamos sobre o futuro que teríamos juntas após o seu nascimento. Em outros, vivíamos momentos daquela época em que ela foi minha mãe e eu, o seu filho. Minha filha nasceu em novembro, mas os sonhos pararam no final de outubro, quando o parto se aproximava. O mais incrível, e eu não ligo se as pessoas duvidam, é que a minha filha tem uma pequena marca de nascença no pescoço, exatamente no mesmo lugar onde aquela mulher dos meus sonhos tinha. Coincidência? Talvez. Mas eu não consigo deixar de pensar se aquele encontro com o Renan ou seu espírito teve algo a ver com tudo isso. Ele sabia da gravidez e previu que eu receberia um presente especial. Talvez esse presente fosse essa conexão única, esse vínculo inexplicável entre passado e presente, entre mãe e filha. Essa experiência mudou completamente minha visão sobre vidas passadas. Hoje eu enxergo esse tema com os olhos muito diferentes do que antes. Aqui eu finalizo a minha história. Assim que eu tiver um tempinho, eu envio mais. Muito obrigada a todos e uma ótima noite. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela.
Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Dois eventos relacionados. Meu nome é Mariano e eu gostaria de compartilhar com o canal duas experiências que à primeira vista podem parecer desconectadas, mas mais tarde eu percebi que elas estavam relacionadas. Uma delas envolve paralisia do sono, algo que eu experimentava quando era mais jovem. A outra está ligada a um avistamento que eu tive junto com meu irmão, e eu vou explicar porque eu acredito que esses eventos estão conectados. Eu imagino que muitos dos seguidores do canal sabem o que é a paralisia do sono, então eu quero contar algumas das minhas experiências mais marcantes. Eu me lembro de acordar com os olhos semiabertos e eu não conseguia abri-los completamente. Eu senti uma angústia profunda, acompanhada de um desespero intenso, pois eu não conseguia mover um músculo sequer, muito menos gritar por ajuda. Era uma sensação aterrorizante. No entanto, o que tornava a situação ainda mais assustadora era a visão de várias sombras negras ao meu redor e sobre mim. Elas pareciam me observar como se estivessem esperando alguma coisa. O medo que eu sentia era muito real e havia uma presença maligna palpável. Eu sei que é difícil de entender para quem nunca passou por isso, mas eu tento descrever da melhor maneira possível para que vocês possam, ao menos por um instante, se colocarem no meu lugar. Um detalhe que sempre me chamou a atenção, e eu gostaria de saber se outras pessoas também já vivenciaram algo semelhante, é que mesmo sem poder me mexer ou abrir completamente os olhos, com o tempo eu conseguia ver melhor essas entidades. No início eram apenas sombras escuras, mas depois elas assumiam uma cor acinzentada, com olhos grandes e negros, cabeças grandes e sem cabelos. Eram como os típicos Greys, como costumam chamar. Luciano, a sensação era de que eu estava flutuando. Mas há um detalhe importante. Eu sempre dormia de bruços, completamente coberto para evitar que isso acontecesse. No entanto, apesar do meu esforço, eu acordava de costas como se fosse de propósito. Era como se a paralisia do sono acontecesse independentemente da minha posição ao dormir. Durante essas experiências, eu também ouvia sons estranhos como se fossem tambores. Esses ruídos eram repetitivos e constantes, e cada vez que eu os ouvia parecia que marcavam o final da paralisia. Era após alguns desses sons que eu conseguia, finalmente, me mover. Muito tempo depois, ao pesquisar na internet, eu descobri que muitas pessoas associam a paralisia do sono com avistamentos de extraterrestres. No meu caso, o que eu via, sentia e ouvia era tão específico que quase não me restavam dúvidas. Em diversos artigos, mencionam que essas paralisias podem ser, na verdade, abduções, sem que tenhamos consciência do que realmente aconteceu, já que é um lapso de tempo do qual não lembramos de absolutamente nada. Anos depois aconteceu algo estranho com meu irmão, e talvez tenha ligação com minhas experiências anteriores. Na época tínhamos um negócio de aluguel de brinquedos para festas. Estávamos no quintal da casa, que é bem grande, limpando alguns brinquedos infláveis em um dia ensolarado. Já estávamos quase terminando quando algo nos deixou congelados. Enquanto dobrávamos o inflável, de repente eu olhei para cima, onde é um grande pinheiro em frente à casa. Foi então que eu vi algo vindo em nossa direção. Um objeto em forma de disco, como aqueles que aparecem em filmes e vídeos. Ele girava enquanto avançava rapidamente, numa altura similar à de um avião ou um helicóptero. A princípio, eu pensei que fosse uma aeronave comum, já que moramos numa área onde frequentemente passam aviões e pequenas aeronaves.
Mas à medida que ele se aproximava, ficou claro que era um objeto diferente. O disco tinha uma cor cinza metálica, mas o que mais me chamou a atenção foi que, apesar do sol forte, ele não brilhava. Era como se fosse opaco. Eu chamei meu irmão e disse: "Olha, um OVNI." Ele também viu, e felizmente concordamos sobre o que estávamos vendo, o que me trouxe alívio, pois sozinho eu teria duvidado do que eu presenciei. O objeto tinha um movimento estranho. Ele não avançava de forma contínua. Ele parecia se mover aos trancos, como se estivesse travando. Algo que eu nunca vi em nenhum avião, helicóptero ou drone. Ele desafiava a gravidade e ignorava as leis da física, e isso me impressionou muito. Quando ele passou por cima de nós, o disco fez um movimento em zigue-zague e de repente ele desapareceu como se tivesse se dissolvido no ar. Até hoje nos questionamos se aquilo foi real, porque ver algo tão incomum nos fez duvidar da própria percepção. Ao lembrar das minhas experiências com a paralisia do sono, eu comecei a conectar os eventos e eu senti um medo profundo, como se de alguma forma esses acontecimentos estivessem ligados. Eu não posso afirmar com certeza se esses seres são extraterrestres ou algo de outro planeta, mas eu posso dizer que os OVNIs são reais, porque eu vi um. Seja o que for, o que aconteceu comigo e que o meu irmão me deixou convencido de que esses objetos voadores não identificados existem e são reais. Muito obrigado pela atenção de todos.